Vamos ler a Bíblia então, gente? Hoje vamos ler o último verso do capítulo 4 de 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 4, verso 16. Oi, coitada. Eita. Não é filme, mas ia filmar todo mundo, né? Você tá me filmando? Tá me filmando? Ué? Tá me filmando? Tá filmando. Bom, nós conversamos antes de ontem, né? Sobre o verso 15. O que nós aprendemos sobre o verso 15? Aprendemos sobre o dom, né? O melhor dom, o senhor falou, que é o de dar a vida para o Isso aí é o verso 14. Esse é o verso 14. O verso 15. Sobre o discipulado. De sábado. Isso aí é o verso 13. E o senhor falou sobre equilibrar o tempo também, né? Ocupa-te destas coisas, né? E dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Esse é o verso 15. Você falou que a gente tinha que se preocupar e dedicar nossa vida em animar e ler. Isso é o que Paulo diz no verso 13. O senhor disse para a gente se preocupar com que as pessoas vejam o nosso melhor empenho quando está exortando as outras pessoas. Que aquele ditado popular que não importa o que outra pessoa está pensando não existe no lar cristão. Isso, porque eles têm que dar... Lembra que eu acho que eu dei o exemplo da cruz? O momento da cruz é o momento que a sociedade olha para o Cristo. O momento da cruz é o que vai acontecer com você. Pessoas vão falar mal de você e pessoas vão falar bem de você. Isso é o momento da cruz, né? O ladrão vai ver a atitude de Jesus e vai falar: vai, mano, você não é Deus? Se salva, salva a ti mesmo, não salve, né? Critica a pessoa. E o outro vai falar: não, ele é justo e tal. Então, cada pessoa na sociedade tem uma visão de você. Agora, o que interessa é o objetivo que você tem. E o objetivo que o cristão deve ter é se ocupar com algumas coisas. E lembra que eu disse a respeito da TV também, que eu dei até o exemplo do William, né, que ele tirou a televisão da casa dele e tal, para ele poder ter mais tempo. Então, é essa coisa que nós conversamos, você já esqueceu, né? Então, e lembra que eu disse que quando você esquece é porque você não se importa com o que foi dito ou não se importa com o que está acontecendo, você esquece. Agora, o nosso cérebro, ele de verdade seleciona aquilo que queremos e aquilo que não, né? Então, agora, eu não posso abrir sua cabeça e colocar as verdades bíblicas na sua cabeça. É você que tem que se importar. Se você tem dificuldade em guardar, você precisa reler, ler, multiplicar a sua leitura e escrever para guardar e ler as suas anotações. E aí você vai lembrando das coisas que são importantes, né? Porque senão a gente está perdendo tempo. E aí, quando é importante, você tem que começar a aplicar na sua vida, porque senão não adianta nada ler a Bíblia. Não adianta nada você ficar lendo a Bíblia aí 500 horas por dia e você não aplicar nada que está dentro dela. Não adianta, né? O que adianta é você pegar o conceito que a Bíblia passa, que é o princípio para a tua vida, e começar a aplicar, né? Então, é só uma questão de você entender. E assim, a sociedade ou o mercado
as propagandas, elas sempre vão trabalhar para tirar você da sua ocupação principal. E isso é fato, né? Quando nós nos divertimos, quando nós festejamos, quando nós viajamos, estamos saindo da ocupação principal das ações cristãs que precisamos ter, né? Então, o mundo sempre vai propor isso, que você saia da ocupação principal que Deus te deu. Então, isso é claro, né? Então, esse é o verso 15 que você devia de ter guardado, né? E eu disse de novo sobre manifestação, porque é um texto que você tem que deixar, ou é uma prática da vida que você tem que deixar claramente visível, né? O manifesto não é um relato, não é um documento aqui não é um documento, porque o manifesto também é um documento. Aqui, o manifesto é deixar claramente visível, ou seja, minha ação todos têm que ver, que eu sou diferente dessa parada aí, desse grupo que está querendo mudar a minha ocupação, né? Então, eu tenho que me ocupar inteiramente. O texto da versão internacional vai falar inteiramente, né? Dedica-te inteiramente a elas, né? Então é algo que tem que tomar o tempo todo, né? E aí a gente perde tempo com um monte de coisa, um monte de besteira, né? Que o mundo propõe pra gente. E é isso. Então, isso é o verso 15. O verso 16, ele vai dizer da seguinte forma: tem cuidado de ti mesmo e do ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Olha aí, né? Isso aqui é o próprio evangelismo, mano, né? Que muita gente reduz o evangelho em 4 leis espirituais. É isso. O que ele está falando aqui para você? O Paulo está dizendo que a gente tem que, em primeiro lugar, cuidar de nós mesmos. Por que ele fala isso? Porque a Bíblia, ou o mandamento que Jesus deu, é amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você não se ama, você não vai se cuidar, né? E você não vai ter nada para dar para o outro. E se você não se ama, você não vai conseguir amar o outro. Então, por isso que Paulo está falando, cuida-te de ti mesmo, né? Que cuidado é esse que ele está propondo para Timóteo? Aí tem alguns ou algumas igrejas que falam, não, é o cuidado espiritual, não é? O cuidado espiritual. A gente tem que cuidar da nossa alma. A gente tem que cuidar daquilo que Deus... Não, cara, não é nada disso. É cuidar de você mesmo. Cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, cuidar dos seus pensamentos, da sua emoção, cuidar de você, né? Então, a Bíblia, Paulo propõe que a gente tem que cuidar totalmente da gente para poder cuidar dos outros. Então, é algo que faz com que a gente vá cuidar dos outros. Então, eu tenho que estar bem comigo mesmo para poder cuidar dos outros, né? Emocionalmente, fisicamente, eu tenho que estar bem para cuidar, né? Então, Paulo está dizendo sobre essa coisa. Uma coisa que Paulo também está dizendo dessa situação
você tem que pensar que Timóteo está inserido numa cultura e também numa época da história. A época da história é uma coisa interessante porque o pastor com certeza iria morrer logo. Então Paulo está dizendo, cuida para você não morrer logo, mano, né? Então é algo que vai acontecer. Lembra, no começo do capítulo, ele vai falar, quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. E nessa época, quem desejava ser bispo ia morrer, né? E porque o Império Romano, ele não ia deixar barato o cara que achava que o imperador de Roma não era o seu Deus. Então esse cara ia morrer, né? Então Paulo está dizendo, você tem que cuidar de você, cara, para você não morrer. Se cuida. Se cuida onde anda. Se cuida com quem você fala. Se cuida com quem você está caminhando. Porque isso pode levar você à morte, né? E aí ele vai dizer que eu tenho que cuidar também do ensino, né? Cuida-te de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas. Então, você tem que perseverar em duas coisas importantes: na sua vida e no ensino. Que ensino? No ensino que ele está dando à igreja, né? Qual é o ensino que ele está dando? Palavra. A gente ser modelo de Deus. Isso, Jesus. isso. Não é só ensinar com a palavra, mas é ensinar com a vida a palavra. Então ele está falando assim, olha, cuida para você continuar ensinando. Lembra que eu disse sobre ensino, que ensino naquela época não era algo que você sentava com o seu aluno uma vez por semana para ensinar a Bíblia. Lembra que eu disse que ensino tem sinal de discipulado, e discipulado é um caminho de convivência, né? Então ele está falando disso, olha, você tem que cuidar, você tem que cuidar da sua vida e da forma que você vai discipular pessoas. Oi. Ô Paulo, tendo em vista isso sobre o discipulado, nessa sociedade que a gente vive hoje, de tanta correria, de tanto compromisso, de tanta responsabilidade, que as pessoas não têm tempo nem para elas mesmas, como que a gente encontra tempo para fazer isso da maneira correta? E para viver essa convivência, esse discipulado na maneira como ele deve ser vivido. Então, como que a gente faz? Como que você propõe? Na verdade, a gente não pode criar mais tempo do que nós já temos. O que precisa é... Todo mundo fala, eu não tenho tempo para fazer as coisas. Não, não é verdade. Todos nós temos o tempo necessário. A gente não pode acrescentar tempo num dia, porque a gente já tem o tempo. O que a gente precisa fazer é administrar o tempo, né? E a gente precisa aprender a administrar o tempo. E essa é uma dificuldade, porque tudo, por isso que Paulo está falando, ocupa-te, né? Porque tudo tira a gente do foco. Se nós temos um objetivo, que é ser modelo para o mundo, então o objetivo é a coisa primordial da minha vida, eu vou ser modelo. As outras coisas são periféricas. Nessa ocupação a gente já é modelo. Nós já somos modelo. Você é um modelo, né? Tipo assim, no tempo que eu teria para Sebastião mim, é modelo de Jabulani. no tempo que eu teria para mim, eu deveria escolher me ocupar em fazer essas coisas. É lógico, né? Que nem, eu tenho tempo para ir ao shopping, eu tenho tempo a assistir televisão, eu tenho tempo para
estar nas redes sociais, eu tenho tempo para ver foto, eu tenho tempo para escrever para os amigos, Pra jogar Não tem joguinho. tempo para ficar jogando joguinho na internet, eu tenho tempo para fazer figurinha na internet, eu tenho muito tempo, só que eu administro mal o tempo. Está seguindo Né? o padrão da sociedade. É lógico, nós estamos inseridos numa sociedade, então o padrão nosso é perder tempo, né? E isso, com certeza, o tempo vai embora, né? O tempo vai embora. A vida cristã é uma dedicação ao outro, e é isso que a gente precisa entender. Então, ele está dizendo para que eu possa cuidar dessas coisas, cuidar da vida e cuidar do ensino que eu estou dando. E para eu cuidar, eu tenho que avaliar. Então eu tenho que sempre estar me avaliando para que eu possa melhorar, né? Então, nós precisamos fazer autoavaliações e também permitir que outros avaliem a nossa vida, né? É uma coisa que o discipulado requer, uma avaliação, tanto da minha vida como do ensino, né? Então, é algo que eu preciso saber fazer e saber ouvir a avaliação, porque a avaliação não são só coisas boas. A avaliação é dizer das coisas negativas e positivas que estão acontecendo no decorrer da caminhada, né? Aqui tem muita gente que tem um costume, né? Quando a gente olha a vida da pessoa e vê algo de errado, ele fica bravo, a tromba aparece porque nós estamos falando. Isso é muito de quase todos nós, né? Nós deixarmos nos levar pelo orgulho. Geração mimimi. Geração mimimi, é isso aí. Não pode falar não para mim e nem pode dizer onde eu estou errando. Geração pipoca. Falando de o que o Berton falou também, em Romanos 12, 2, ele fala para não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. Né? Para a gente não nos conformar, né? Ou seja, eu vejo aqui que a gente pode colocar nos dias de hoje como vamos colocar o celular aqui, o que a gente estava falando, né? Isso. Se eu tenho a Bíblia no celular, eu estou lendo a Bíblia, mas recebi uma chamada, eu vou tirar o foco da Bíblia e vou ver a mensagem, vou mudar todo o meu pensamento ali. E assim, se a gente não se conformar com o molde dos dias de hoje, a gente vai fazer a diferença. Igual o Paulo falou do William, que tirou a televisão, fez um padrão totalmente ao contrário da sociedade. E a gente pode fazer isso com várias formas, né? Eu acho que a gente não deve radicalizar, né? Porque tem dois extremos, né? Eu uso muito ou eu não uso nada. Sim. Né? Eu acho que a gente precisa administrar bem o tempo. Encontrar equilíbrio, né? E aí nós vamos ter condições de dar a vida pelo outro. Agora, se eu não me envolvo com ninguém, tem alguma coisa errada com a sua vida cristã, né? Se eu não cuido de ninguém, tem alguma coisa errada com a sua vida, né? O que a igreja propõe, né, essa igreja que nós vivemos, é cada um para si e Deus para ninguém, né? Então, é uma das coisas que a Bíblia propõe, que a gente busque a face de Deus. Não é assim? A Bíblia está cheia desses versículos, que eu busquei a tua face. Hoje nós buscamos as mãos de Jesus, e as mãos de Deus, e não a face de Deus, não é? Então, por quê? Porque nós queremos algo dele, e não queremos vê-lo para que ele possa ser modelo para a nossa vida. Nós buscamos as mãos, né? As mãos de Deus nós buscamos. Nós buscamos a pessoa de Deus, né?
Estamos mais interessados no que Ele pode nos dar do que o que nós queremos, o que nós podemos oferecer para Ele. É sempre desse jeito, né? Nós estamos mais interessados naquilo que a gente pode tirar vantagem. Uma bênção. Então, por que as igrejas que propõem que Deus pode fazer um milagre crescem? Porque nós estamos mais interessados nas mãos, né? Nós não estamos interessados na face de Deus que mostra quem Ele é. Então a Bíblia também diz, aquele que me buscar vai me encontrar, né? Então é algo que o homem precisa ir atrás de Deus e não esperar Deus dar tudo aquilo que nós queremos. Tem alguma coisa errada nesse cristianismo, né? Então, o cristianismo é uma forma de você viver para o outro. Você está à disposição do outro, né? E tem gente que vai tirar vantagem disso, não vai querer ser crente e vai depois ainda criticar. Mas ele não faz, né? Não faz, não é? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas ele vai falar que a gente tem que ter cuidado com o ensino, né? Cuidado requer também avaliação, né? Como eu disse, e a avaliação é eu saber se estou no caminho certo ou não, né? O cuidado também requer que outra pessoa entre na minha vida, né? Porque como eu vou ser um pedagogo se não tem ninguém para eu ensinar, né? Então isso requer interdependência, né? Dependência, pessoas que vão depender de você e você vai depender dessas pessoas. Então é algo que é uma troca, não é algo que eu ensino e você recebe, ponto final, né? Então é uma troca e precisamos de verdade disso, né? E aí ele vai falar que existe uma forma de salvação aqui, que é totalmente diferente daquilo que nós aprendemos, né? Principalmente os cristãos antigos, né? Ele vai falar, cara, se você fizer isso, você vai salvar, mano. Você vai se salvar. E vai salvar os outros que te ouvem, né? Então parece que a salvação aqui em Timóteo não é uma coisa de ser eterno, né? Uma vida pós-morte que você está esperando, né? Que o céu virá e eu vou me encontrar com Jesus agora no céu e vou viver para sempre. E aí eu não vou ter mais problema, eu não vou ter mais... Aqui está falando de uma salvação terrenal, mano. Aqui não está falando de uma salvação eterna. Aqui está falando de uma salvação terrenal, que começa aqui a eternidade e não que vai ter só quando morrer. Essa coisa de ter só quando morrer, o que acontece com a nossa vida? Nós nos acomodamos. Por quê? Porque eu já estou salvo, estou esperando a minha eternidade e eu não preciso fazer mais nada. Isso é uma coisa errada, né? A salvação me faz ser uma pessoa que vai gerar vida ou vai salvar outras, né? Eu vou usar o Wagner aqui. Cadê o Wagner? Ah, ele aí, né? Assim como outros já chegaram em casa. O Wagner, se ficasse na rua, com certeza morreria muito mais rápido, né? Porque as doenças que ele traz, com certeza levaria à morte.
Então a gente tem que pensar que nós podemos nos contaminar com a doença que ele tem, com todas as doenças que ele tem. É certo, a gente pode. Mas nós também podemos sarar depois de 6 meses tomando o remédio que talvez o posto de saúde daria para nós. Então, a gente precisa ter uma opção em salvar a vida dele ou permitir que ele morra mais cedo. Então, essa também é uma salvação, que os cristãos, eles dividem isso. Então, quando cuidamos de uma pessoa que está com problema, o Espeto também foi outro que passou pela nossa casa, e se não tivesse ficado aqui, tinha morrido. Então, isso é uma salvação. Nós cuidamos dele até que ele melhorasse, e assim, depois ele foi embora. Aí é problema dele, né, com Deus, porque não quer nada com Jesus, né, meu? Entendeu? Mas a nossa atitude, o nosso ensino, a nossa vida, o nosso cuidado vai salvar pessoas. A eternidade é Deus que vai trazer, mas enquanto estivermos aqui, nós temos que gerar a eternidade na vida da pessoa. E gerar a eternidade é cuidar da pessoa enquanto ela está viva. E dar a oportunidade para ela viver. Uma das coisas que nós temos que entender na nossa casa é: as pessoas podem nos contaminar e nós podemos sarar, porque nós temos mais possibilidade disso. Mas se elas viverem lá na rua, elas com certeza morrerão, se elas têm doença. Então melhor que traga para cá e nós cuidemos dela, e assim ela vai ser salva. Não foi isso que a igreja do primeiro século fez? Foi. E do segundo século também, né? Eu já contei essa história, vou contar de novo. Na igreja do segundo século, Coríntia, é o ano 200 depois de Jesus, né? Ano 200. O Berton pensou que era 2000. Então, houve uma grande epidemia no Império Romano, ao ponto das famílias empurrarem os seus doentes para fora e deixarem na rua. A igreja, o que ela fez? Ela recolheu todos esses doentes. Alguns cristãos morreram nisso? Sim, morreram. Mas quantos não foram salvos? Corremos o risco de morrer? Com certeza, todos os dias. Mas enquanto vivemos, nós temos que lutar pela vida das pessoas. O Wagner, eu não sei se ele vai durar muito aqui na nossa casa. O Espeto não durou muito. Mas está aí, está salvo. O que nós estamos dando para ele? Nós estamos dando a oportunidade dele reconhecer quem é Jesus, mano. Agora, se ele morre, ele perdeu. Então, a salvação é algo que vai além da vida eterna, da proposta que é feita no nosso país, que é para deixar a gente alienado, estagnado, anestesiado. A vida eterna não começa depois da morte. A vida eterna começa agora. E eu posso salvar pessoas. Porque se eu sou pequeno Cristo, eu também tenho a responsabilidade de salvar. Então você e eu temos responsabilidade maior do que simplesmente falar para a pessoa que ela aceitando Jesus, ela vai para o céu. É isso que nós queremos? Claro. Eu quero ver muita gente no céu, mano. Eu quero ver muita gente na eternidade. Eu não anulo a eternidade. Mas a proposta da eternidade que é feita para a igreja anula a vida terrena. A vida em sociedade, a vida em comunidade. Por que ela anula? Porque ela aniquila mesmo. Aniquilar é acabar, viu, Coríntia? Então, aniquila. Entendeu? A possibilidade de você ajudar o outro. Eu já tenho a eternidade, eu já estou no céu, eu já vou para o céu, Jesus já me salvou, eu estou nem aí, eu vou viver minha vida. Não, cara, você não entendeu. Você não entendeu a vida eterna.
Você não entendeu a pessoa do Cristo. Você não entendeu a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é: se eu sou bendito do meu Pai, eu tenho que cuidar das pessoas. É Jesus falando. Jesus, ele diz lá em Mateus muito claro: vinde benditos do meu Pai, e herdai por herança o reino que vos tenho prometido antes da fundação do mundo. Eu tive fome, e a fome leva a quê? Leva à morte. Então, eu dando comida a ele, eu vou dar vida, salvá-lo. Eu tive sede, você me deu de beber. Se a pessoa não bebe água, ela morre, leva à morte. É o fim último da sede, é a morte. Eu dando água, eu vou fazer com que ele viva. Então, é isso que eu tenho que entender. E Jesus, ele não está falando para cara que já está no céu. Ele está falando para cara que fez uma atitude, que entendeu que ele é bendito do Pai. Então, se eu sou salvo, eu tenho que produzir salvação. E não simplesmente falar: você já está salvo, mano. Já aceitou Jesus um dia. Aqui ele não fala de aceitar Jesus, Paulo não fala de aceitar Jesus. Como é que é essa parada? Paulo fala para Timóteo: ó, cuida de você e cuida do seu ensino, porque assim você vai salvar um monte de gente. E aí pegou um folhetinho com 4 leis espirituais e falou assim: ó, tá aí, ó, decora aí, e sai falando para todo mundo, que nem louco, né? Quem sabe a gente salva alguns, né? Não, cara. Vida cristã sem convivência não é vida cristã. Vida cristã sem ter comunidade não é vida cristã. Vida cristã se preocupa com os detalhes da vida. Os detalhes da vida do outro. Por que o mundo é depressivo hoje? Por que as pessoas morrem de depressão hoje? Porque estão fechadas nelas mesmas. Estão pensando só nos problemas No seu passado. que ela tem, ou no passado que ela teve, ou nas propostas que ela pode ter com a função, e aí vai viver em torno dela mesma, e vai chegar uma hora que ela vai falar: puxa, não consegui fazer o que eu gostaria. Lógico, está vivendo para si, cara. A gente não foi criado para isso. Né? Vai viver, irmão. Vai viver para o outro, você vai ver como é bom, cara. Dificilmente, né? Dificilmente teremos aqui na nossa casa gente morrendo de depressão. Dificilmente. Porque a gente tem várias formas de conversar, de desenvolver comunhão, de falar, de brigar, de discutir, de querer matar alguém. Entendeu? É isso. Né? É isso. Né? Poxa, mano. Então é isso. A Bíblia diz que se eu cuidar de mim e cuidar do meu ensino, eu vou salvar a mim mesmo. Então o que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender A cuidar de mim, para poder cuidar de mim e aprender quem é Jesus, o que o Evangelho propõe, e aplicar na minha vida. Porque se eu não aplicar na minha vida, eu não vou cuidar de mim e não vou cuidar do ensino. Então, prioridade é conhecer Jesus de verdade. E eu só conheço Jesus quando eu sei que alguém conhece Jesus e pode passar para mim. Eu vou estar salvo, porque eu conheço. E as minhas ações vão ser ações de salvamento. Agora, o nosso desejo é levar pessoas para a eternidade? É. Mas está em mim
o poder de levar a pessoa à eternidade? Não. É Deus que vai fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para a pessoa que existe possibilidade de viver uma vida diferente dessa miséria que ela vive. Né? Isso é tanto para os miseráveis econômicos, como para os miseráveis que têm muito dinheiro. É isso. Beleza? Deus não deu pra gente o poder de levar ninguém pra eternidade, mas deu de ser testemunha, né, dele. Isso. É isso. E a gente testemunha com nossas ações. Isso mesmo. Agora, quando eu chegar no céu, porque eu sei que eu vou, né? Certeza absoluta que eu vou chegar lá. Eu quero ver cada um de vocês, com certeza. É o meu desejo. O meu desejo é ver vocês todos lá comigo. E outros, né, que passaram por Vai aqui. continuar com Casa Família lá, ninguém merece. Casa Família lá também não dá. Se pra onde você morar, eu pensei que eu ia ter um lugar assim, isolado. Minha casinha lá no fundo, lá no cantinho. Bem longe, né? Vamos estar Bem tudo lá, lá. bem longe. A gente vai estar tudo lá. Cheia de ouro. Filha, você não vai ter tempo de ficar na sua casa, você vai ficar limpando a cozinha o dia todo. Fazendo serão sacos várias brancos, serão refeições. sacos Deus vai oferecer. O pra meu lá vai vocês. ser sacos brancos de ouro. Em Provérbios 4:10, eu separei aqui para dizer que ouve, filho meu, e aceita minhas palavras, que se multiplicarão os anos de vida. Isso aí. Mas eu quero ver todos vocês lá. Mas eu tenho o poder de pegar vocês e levar? Não. Não tenho. Por isso que eu tenho que cuidar de mim, porque eu sei de mim. Eu sei de mim. Por isso que eu tenho que cuidar de mim, desviar das coisas erradas, desviar da imoralidade, desviar das dificuldades, pedir ajuda quando eu tenho uma fraqueza, né? E eu só posso fazer isso se eu tenho vida comunitária, se eu permito que o outro venha e fale para mim o que está acontecendo, né? Então, mano, eu gostaria muito de levar todo mundo, mas eu não posso. Quem vai levar é Deus. Agora, enquanto eu estiver aqui, eu quero salvar vocês, com certeza. Todos nós que estamos na mesa fomos de verdade agraciados por Deus de alguma forma, né? E se você tivesse aonde você estava, com certeza você não estaria mais na terra. Com certeza. Você já teria conhecido a eternidade. Conhecida a cidade do pé junto. Mas agora você tem possibilidade de replicar isso. Cuidar das pessoas. Salvá-las. Né? Faça isso. Você está aprendendo quem é Jesus aqui. Então começa a ter atitudes concretas de salvamento. Quando nós pegamos alguém na rua, levamos para o hospital, essa é uma atitude de salvação. Quando a pessoa está passando mal e a gente sai daqui pegando o carro e levando, é uma atitude de salvação. Quando você corta o dedo porque você não quer trabalhar e você é levado para o hospital, é uma atitude de salvação. Mostra o beijinho aqui, mostra o beijinho. Mostra o beijinho. Vai ser indelicado. Se eu mostrar assim, vai parecer menina. Tem que fazer assim. Por que mostrou de menina primeiro?
aí. Menininha, papai. Pegou. Sai dúvida. Então, o nosso trabalho não se resume em salvar pessoas para a eternidade. Nosso trabalho se resume em salvar pessoas agora. E a eternidade é responsabilidade de Deus. Nós vamos falar de Jesus e vamos falar da eternidade com certeza. Mas prioridade é salvar a vida. Tá bom? É isso. Cuida de ti mesmo e do ensino, porque assim você vai salvar você e os outros que te ouvem. Ô Paulo, mas ele está sendo bem claro aqui, nessa parte, os que te ouvem, isso. É aquele que coloca em prática, é isso? Isso. É por atração, então, não é por promoção, não é isso? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É na caminhada, né? Você quer promoção, né? É isso aí. Não tem promoção no céu, hein? Senão. Não se deixe enganar. Né? Não se deixe enganar. Você foi chamado para salvar pessoas. Aqui na terra. Com certeza, Deus fará o resto. Isso aí, assim a gente termina o capítulo 4 de Timóteo. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? O Tião está perguntando que hora ele vai. Sebastião, eu acho que Daqui uma hora, né, Paulo? já está atrasado já. Não é daqui uma hora que o senhor vai sair, Paulo? Daqui uma hora sairemos. Olha a vila do Sebastião passando. Ai, perdeu. Perdeu, Tião, perdeu. Manda ele de trem. Você já está com as coisas prontas? O Paulo vai sair daqui uma hora. Desde sábado. Desde sábado. Desde sábado? Não é melhor ir de ônibus agora já? Manda ele de jegue. Quando a gente tira o sal da vida do Milton, a gente está salvando ele. Aí o picadinho da padaria ele morre. Então. Picadinha salgada. Mas a vez faz conselho, né? Eu não como tudo, não faz mal. Um come só o pulmão. Só o pulmão. Só o pulmão. 20% do pulmão é só o pulmão que tem problema. Quando o Sebastião tirou o pedaço do pulmão, ele tava dando vida pra ele mesmo? Como que era? Ai, muito séria, né, senhor? Quero ser como você. Vamos orar, gente. Muita brincadeira. Vamos orar então. Muita brincadeira não é bom. Se eu tivesse dois pulmões, tá sacada na cabeça e Fala em português agora. Agora ele vai dar de apertar falando inglês. Aperta a tecla SAP. Sebastião, tem que me dar um curso de inglês. Eu não sei falar. Sou pobre. Mas para carregar a cara na cabeça não precisa do pulmão, né? É só você É só você ceará. A moringa já foi feita. A moringa já foi feita para carregar as coisas. Ceará, ó, Fortaleza, melhor capital que tem, tá bom? 180 anos atrás, pelo amor de Deus, era só areia, né, Sebastião? Por favor. Chão batido. Tudo veio aqui, só tem mais de bicho. Eu sou de Santo André. E Santo André, você tem vontade de ser Santo André? Eu sou. Santo André fala desse jeito. Eu já lá no Paulista fala assim, Paulo. Hein? Agora fala assim. Obrigado. Hein? É isso aí. Vamos orar então. Deus querido, obrigado, porque somos gratos porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor nos promete uma vida eterna. Obrigado porque o Senhor nos dá a possibilidade de salvar pessoas da morte. Nós sabemos de tantas pessoas, de tantas crianças que morrem antecipadamente porque a igreja não entendeu que o papel dela é salvar pessoas. Salvar agora da morte, salvar agora. E que a eternidade é responsabilidade tua. Então, Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a caminhar próximo de pessoas para que elas possam ter vida. No nome de Jesus.
Amém. Eu vou lá.